Olá, boa noite, tudo bom? É... Tem um tempinho que eu não faço vídeo, resolvi fazer esse vídeo aí agora, porque tem algumas novidades. Então, vou falar geral aí do Quebec, normalmente do Canadá, né? Normalmente, os outros vídeos eu tenho falado muita coisa, mas a gente acaba que não fala 100%, né? Porque como a gente ainda estava no processo de imigração, né? Ainda não tinha nada definido, então acaba que a gente não fala tudo, né? Mas esse vai ser, na verdade, o. Não vou dizer que é um vídeo polêmico, não, mas eu vou falar geral, de muitos detalhes aí. Vai ser um vídeo longo. Muitos detalhes sobre o Canadá, especialmente o Quebec. A gente, na verdade, recebeu, já tem uns 15 dias, o residente permanente. E então, assim, o nosso processo deu certo, né? Então eu vou explicar de novo como é que a gente fez e o que eu sei de como está o processo agora, não só aqui pelo Quebec, mas pelo Canadá inteiro. E minha opinião, na verdade, sobre todo o Canadá, né? Eu sigo muitos canais, né? Na verdade, vários canais que me ajudaram muito a vir para cá. Acaba que eles quase não fazem mais vídeos, né? Acaba que você chega num ponto que você para de fazer vídeo sobre o Canadá, mas tem um canal que é muito bom por sinal, que é o Canadá Diário, que grava vídeo até hoje sobre Canadá e sobre a vida deles lá. E é um canal que eu recomendo vocês verem, inclusive voltarem um pouquinho aí no tempo, porque tem muito vídeo bom, muita informação sobre o Canadá. Se você quiser, você pode procurar também o Mandy Mais, ela parou de fazer vídeo. Ela é inclusive de Salvador também. Eu sou de Salvador, né? E mas você acha muito vídeo bom explicando. Ela morava aqui, ela já morou em Quebec, morou em Montreal, aqui em Montreal, e agora ela mora em Toronto. Então ela acaba que ela explica sobre as 10 cidades. Então é bom vocês verem. Ela deixou os vídeos antigos dela lá. Então são assim os que eu indico para você ver. O Canadá Diário tem vídeos novos o tempo inteiro. Só que focado sobre a vida deles lá do lado de Vancouver e sobre processo de imigração. Tem uma empresa de consultoria para imigração e Visa Immigration que é bem conhecida no Canadá, de respeito e tudo mais, mas que faz o processo de imigração para a parte inglesa, né? Que acaba sendo, quer dizer, que era antigamente, quando eu vim, a parte difícil de vir para o Canadá, né? Porque todo mundo queria vir pela parte inglesa. Quando eu vim, aí assim, vou explicar agora como é que funcionou. Eu acho que no primeiro vídeo que eu gravei, tem explicando, mas eu vou dar uma resumida de novo. Quando eu vim, você tinha duas opções. Ou você fazia algum processo provincial, ou então você vinha pelo Express Entry. Mas o Express Entry antigamente você precisava de um convite de uma empresa. No caso eu sou dentista, minha mulher é dentista, então não tinha como a gente ter esse convite, né, para trabalho. Então ficava um pouco difícil. A gente poderia até gerar os pontos, né, que o Express Entry exige, mas se não tivesse o convite de alguma empresa para emigrar, não teria como emigrar. Para quem não conhece, o processo do Express Entry é o processo federal e ele é feito através de alguns pontos. Pela sua idade, pela sua profissão, pelo se você é casado, se você tem filhos, pelo seu nível de inglês ou francês, ou os dois, né? E antigamente, na minha época,
Em 2015, que eu comecei a mexer no processo, tinha que ter um convite de um empregador. Isso acabou mudando. Eu vim para cá em 2016 e isso acabou mudando. Hoje está um processo mais fácil para você fazer pelo federal, né? Hoje em dia você não precisa de um convite do empregador. Se você tiver um bom currículo no Brasil e você tiver um bom inglês, você consegue migrar. Tem a questão de idade também, que eu não tenho certeza, antigamente era até 35 anos, mas eu ouvi aí em um canal, não me lembro qual foi, dizendo que eles baixaram para 30, né? Mas eu não tenho certeza se isso é verdade. E hoje tá muito mais rápido se você classificar, se você tiver uma pontuação boa, se eu não me engano são 400 e poucos pontos, o pessoal tá imigrando com até 6 meses, né? Depois que o Canadá olha a sua pontuação e lhe pede os documentos, até 6 meses para você chegar aqui já como um residente permanente. Então, muito mais simples do que era quando eu vim. Então, quando eu vim não tinha muito jeito. A parte inglesa era bem difícil, era mais caro. Então, a gente acabou vindo pelo Quebec. Eu vim pelo processo de experiência quebecois, que funciona como? Quando eu vim, você tinha que fazer um curso de 1.800 horas em francês, porque aqui no Quebec você fala francês, né? Em Montreal, fala francês e inglês, mas a língua oficial é o francês. E eu vim e fiz esse curso de 1.800 horas, né? Na verdade, eu cheguei em janeiro de 2016, sem falar nada de francês. Eu fiz um curso rápido de 4 meses intensivo de francês lá em Salvador, na Aliança Francesa, mas não me serviu de muita coisa. Serviu para eu saber alfabeto, besteira, me apresentar. Serviu para, na verdade, quando eu cheguei aqui em Montreal, pular o nível 0 do francês. Então eu cheguei aqui já no nível 1. Fiz 4 meses de francês, depois comecei um college de suporte de informática. Que no caso desse processo de experiência, PEC, né, Programa de Experiência Quebecois, você tem que estudar 1.800 horas num college, né, no mínimo 1.800 horas, em francês, e você pode fazer em inglês também, mas no meu caso eu preferi fazer em francês, porque era automático. Você terminava o curso, depois do curso você fazia aplicação para um certificado. Na verdade, assim, quando você imigra para o Canadá pela província, a província tem, vamos dizer assim, seu próprio residente permanente. Ela escolhe quem ela quer que venha para cá. Então, quando você termina o curso, quando terminava o curso, né, quando eu terminei o curso, eu fiz a aplicação para o Certificado de Seleção do Quebec, né, o CSQ. E isso foi em dezembro de 2017. E com 20 dias que eu fiz a aplicação, né, que eu enviei a documentação, eu recebi esse CSQ. E em janeiro, mais ou menos, meados de janeiro, eu enviei minha documentação para o processo federal, processo de residente permanente. E acabou que ele chegou lá, mas ele começou a ser tratado em 26 de fevereiro de 2018. E eu recebi o residente permanente em 29 de novembro de 2019, 20 meses depois, né? Quando eu comecei, o processo levava 13 meses e depois, como o processo federal na época estava um pouco complicado, começou muita gente vir aqui para o Quebec, esse processo foi aumentando de tempo, né? E aí aquela coisa de você ter muita paciência para aguentar o tempo de espera, né? Então, o processo de 13 meses foi para 22 meses. Mas eu acabei recebendo em 20, um pouco antes, né? Mas, assim, eu resolvi também gravar esse vídeo para poder explicar
as diferenças, né, das outras províncias, né, porque eu assisti um vídeo lá no Canadá Diário e esse vídeo era um rapaz que, na verdade, acho que está em processo, finalizando o processo de residente permanente. Então ele falou várias coisas aqui do Quebec e ele ainda não terminou o residente permanente, né, ainda não recebeu. Então acho que ele ficou um pouco com medo de se mostrar lá e tal. E acabou fazendo o vídeo sem. O dono do canal colocou uma taxa alguma coisa para cobrir o rosto dele, né? No vídeo. E aí ele acabou falando várias coisas sobre o Quebec. Na verdade, ele contou a história dele toda lá. Que na verdade o processo daqui do Quebec ele mudou muito durante o tempo aí, né? Por exemplo, eu vim aqui para cá através de uma empresa. E essa empresa é de um brasileiro que veio para cá já tem uns 10 anos, 12 anos eu acho. Quando ele veio para cá, o Quebec era totalmente aberto à imigração. Era, na verdade, o processo considerado o processo de imigração mais fácil do mundo, né? Porque não tinha muita gente que queria vir para cá, que é um pouco mais frio, e por causa do francês. Então, o pessoal vinha sem falar francês, sem nada, sem muita qualificação. O governo ajudava, pagava até para você estudar francês, para aprender francês e para arrumar emprego. Então era muito mais fácil. Com o passar do tempo, o processo da parte inglesa começou a ficar difícil e aí muita gente veio para cá e o daqui também começou a apertar o cerco, né? Então o processo foi ficando mais difícil. Começou essa questão de quando eu vim, que você vinha para cá, estudava e recebia, depois do estudo, o CSQ, se fizesse em francês, né? Se fizesse em inglês, você teria que fazer uma prova de francês, porque aqui eles têm uma questão, eles são muito direcionados para o francês, né? Na verdade, é uma província que tem a ideia, na verdade, uma ideia de uma não sei se é maioria, mas eles querem se separar do Canadá, dizem que querem se separar. Apesar de que isso nunca vai acontecer, que é inviável financeiramente, né? Eles dependem muito do Canadá para poder seguir, né? Então é meio que impossível isso acontecer, mas eles têm meio com a discriminação, vamos dizer assim, que até o rapaz lá falou no vídeo. Aqui nas placas aqui do Quebec tem uma mensagem que fala Je me souviens, tipo, eu me lembro. Que foi o que aconteceu numa guerra aqui antigamente, que era só franceses, e aí os ingleses vieram, lutaram e venceram a guerra contra os franceses e humilharam os franceses depois e tudo mais. Então eles têm meio que um rancor disso e muita gente que é quebecois mesmo, que é daqui, diz que na verdade o Quebec é como se fosse um país independente, né? Eles não respeitam, por exemplo, o Dia da Rainha. No Dia da Rainha eles inventaram aqui o negócio de um dia da mudança, né? Então eles têm esses preconceitos e um patriotismo muito grande com o Quebec. Então eles têm a questão do francês muito forte. Então o que acontece é que o processo de imigração acabou mudando um pouco. Na verdade, antes de eu fazer o meu processo, tinha um processo antigamente que era meio que um sorteio na internet que chamava Mon Projet, que é meu projeto em francês, né? Que o pessoal entrava meio que num sorteio na internet. Quem conseguisse pegar as primeiras vagas mandaria a documentação e tudo mais. Mas era muito complicado você conseguir. Ficava tipo várias pessoas para tentar logar para uma pessoa só ao mesmo tempo. Então acabou que muita gente mandou essa documentação para cá e como eles eram um pouco desorganizados, né? Esse ano eles acabaram cancelando. Todo mundo que enviou essa documentação para cá pagou taxa, tudo mais, que ainda estava aguardando aí o processo.
trocou-se o governo daqui e eles acabaram cancelando esse tipo de imigração, né? Eles, na verdade, cancelaram isso, eles incluíram um novo tipo de processo de imigração que chama de PEC Trabalho. Antigamente só era o PEC Estudo, quando eu vim. Você vinha, estudava e depois tentava imigrar, né? Fazia aplicação para o CSQ e depois para o residente permanente. Mas eles acabaram mudando e incluíram, cancelaram esse bom projeto e incluíram o PEC Trabalho. Quem trabalhava aqui numa empresa há mais de um ano e fizesse uma prova de francês poderia pedir o CSQ. Que foi até o que aconteceu com meu cunhado, que veio para cá trabalhando e trabalhou um ano, fez a prova de francês, tirou o B2 do francês e conseguiu já o CSQ e já aplicou, está aguardando para residência permanente. Então, foi isso que aconteceu. Tem pouco tempo, tem uns 2 meses, que teve um rebuliço grande aqui porque eles queriam mudar. Na verdade, eles tinham dito que ia mudar. Eles deram uma pausa no PEC Estudo, então muita gente que estava aqui estudando e esperando para poder aplicar ficou morrendo de medo porque não sabia o que ia acontecer, porque eles deram uma pausa, né? Até os processos, inclusive o meu que estava, né, no processo da residência permanente, estava se alongando muito, então eles acabaram dando uma pausa no PEC Estudo para, eu acho que, regularizar essa questão do residente permanente. E quando eles voltaram, eles anunciaram que iam mudar quase tudo. Botaram uma lista de cursos, né? E tudo mais. E muita gente saiu prejudicada. Muita gente que estava aqui saiu prejudicada. Então teve um rebuliço grande no Quebec. E uma intervenção de muita gente daqui, né? Reitores de faculdades grandes daqui, de vários colleges, porque muita gente que estava fazendo curso não ia poder imigrar depois, pessoal que estava aqui a trabalho, então eles acabaram voltando atrás, né? Então, na verdade, isso gerou um rebuliço e esse canal que eu sigo aí, o Canadá Diário, gravou um vídeo com esse rapaz, é bom vocês darem uma olhada lá, ele contando essa história aí mais em detalhes. Agora, na verdade, a minha opinião, né, sobre o Quebec. Desde que eu cheguei aqui, pelo menos o que aconteceu comigo e que eu vejo acontecer com os brasileiros que eu conheço aqui. Todo mundo que está aqui e que veio como estudante, não é um processo fácil, sabe? Você tem que ter muita paciência. De vez em quando acontecem algumas surpresas, né? Tipo, não é sempre, mas a surpresa normalmente quando acontece não é o Quebec, é o federal. Por exemplo, é o Canadá. Por exemplo, aconteceu comigo quando eu terminei o meu curso, eu fui aplicar para o... Você tem direito, né? Depois que você termina o curso, você aplica para o Pós-Work Permit, que é assim, depois que você trabalha, você tem direito, depois que você estuda, você tem direito a no mínimo o mesmo tempo do seu curso para trabalhar aqui. Quando eu fui aplicar, eu apliquei e recebi mais até do que o tempo do meu curso, mas eles acabaram bloqueando, eles acabaram bloqueando para eu trabalhar na área de saúde. O meu plano, na verdade, apesar de eu ter feito o curso de informática, eu não gostei muito da área, trabalhei um pouco na área, mas não gostei. E eu, como eu sou dentista, eu queria trabalhar na minha área como assistente. E minha intenção é fazer as provas aqui e trabalhar como dentista. Então, acabei que eu fiquei esse período todo esperando um residente permanente sem poder trabalhar como auxiliar. Isso foi a surpresa, e não foi a surpresa do Quebec. Se eu tivesse em outra província, seria da mesma forma, sabe? É o Canadá que mudou as regras para o Pós-Work Permit, não foi o Quebec. Então, assim, nesse vídeo esse rapaz ele fala muito assim mal do Quebec. E, na verdade, o que acontece é que aqui realmente é muito pro francês, né? Você tem que ter o francês. E a maioria das pessoas que vêm para cá
não quer muito estudar a língua, não quer muito ir a fundo no francês e tal. Como aqui em Montreal se fala também o inglês, acaba que tem gente que fica meio que revoltado porque tem que aprender o francês, mas são as regras aqui, né? Então, ele fala um pouco sobre essas dificuldades, que na verdade eu não vejo tantas dificuldades não. Acho que eu teria a mesma dificuldade nas outras províncias, talvez até um pouco mais, não sei. Mas aqui eu quis gravar porque tem muito canal que fala a maioria das outras províncias, das províncias inglesas. E quase ninguém fala aqui de Montreal. E tem uma diferença que eu acho que é super importante para quem quer vir do Brasil para cá, para o Canadá em geral. Já que a gente paga 3,30 quase, tá, por causa da cotação do dólar, a gente paga por um dólar 3,30, né? Então você tem que levar muito em consideração o custo de vida. Tem algumas províncias menores que estão um pouco famosas agora, que tem os seus processos de imigração. Você vai ver aí, tem um outro canal que vocês podem dar uma olhadinha, que é dos irmãos Prézia. Eles falam bastante, né, de outras províncias. Explicam até um pouco essa situação aí do Quebec. Então é bom dar uma olhadinha lá. Mas se vocês forem comparar, muita gente que vem para o Brasil quer ir para Vancouver ou para Toronto. Eu acho bem complicado, sabe? Tem muita empresa, tem muito canal aí falando dessas províncias, de Ontário e de British Columbia, né? Vancouver e Toronto. Mas acho que puxa um pouco a sardinha pelo fato de representar curso e tudo mais. E tem um problema grande que é a relação custo de vida. Quando você vem de lá para cá, você tem a questão de que os cursos aqui são um pouco mais baratos. A diferença de preço, né, para Toronto e para Vancouver não é tão grande, mas tem uma diferença. Tipo assim, meu curso foi 1 ano e meio quase. Eu paguei US$ 21.000 pelo meu curso, é caro, porque você paga como estudante estrangeiro. Mas esse mesmo curso meu custa 24, 25 mil em Toronto e quase no mesmo valor em Vancouver. Mas você tem que levar em conta as outras coisas. Por exemplo, aluguel. Primeira coisa que você bota na ponta. Você não vai chegar aqui e não vai encontrar trabalho logo de cara. A não ser que primeiro que você não fala a língua. A não ser que você queira fazer trabalhos altamente braçais aí que você não precisa falar nada. Aí também você vai sofrer e vai sofrer em qualquer província, né? Mas se tiver que passar um tempo, né? Porque é um conselho que eu dou, você tem que se dedicar à língua. Se não se dedicar à língua, você vai sofrer aqui muito tempo. Para você arrumar um trabalho bom aqui vai ser complicado. Então, tem essa diferença de aluguel. No meu caso, quando eu cheguei, eu moro num bairro muito bom, desde que eu cheguei. Morei num apartamento quarto-sala bom aqui, perto do metrô. E eu pagava US$ 800 num quarto-sala. Né? Um quarto, sala separada, cozinha separada e um banheiro incluso, aquecimento e água quente. Só pagava por fora minha internet e alimentação e energia, né? E no caso, nesse prédio eu ainda não tinha carro, então não tinha garagem. Mais perto do metrô, era 10 minutos andando do metrô. US$ 800 você ainda encontra num bairro bom aqui. Se você for para um bairro um pouco mais simples, você acha até US$ 600, US$ 700, você acha. Você acha até de US$ 800 um 2 quartos, dependendo do bairro de onde você for, perto do metrô. Mas se você for para um pouco mais distante do metrô, você acha até mais barato, dependendo de onde você queira morar. Se você for para Toronto, o mais barato que você acha é US$ 1.600 para você morar num basement, para você morar num porão. Não é na verdade um porão, né? O pessoal aqui tem como se fosse um apartamento no térreo, mas acaba que ele não é no térreo, ele é um pouquinho abaixo do nível da rua. Então, na verdade, a sua janela fica no nível da rua. Então, aqui em Montreal você acha bastante também, mais barato inclusive.
Mas em Vancouver, em Toronto, 1.600. Em Vancouver, eu nunca fui em Vancouver, mas pelo que andei olhando aí, pesquisando, você paga aí $2.000. Se você quiser pagar num prédio bom, no centro, por exemplo, aqui em Montreal, um quarto-sala aqui em Montreal, lá no centro, 1.100, $1.200 você acha. Em Toronto, a gente tem uma amiga que mora em Toronto, que mora lá no centro mesmo, paga $2.500, né? Num dois quartos, acho que é $2.000 um quarto-sala. E Vancouver é um pouco mais caro ainda. Então, você conta isso, você conta a questão dos seguros, né? Se for para você pagar seguro de carro, seguro do meu carro aqui eu pago, é caro, $105 por mês, né? Seguro total e tal. Em Toronto é o dobro do valor. E Vancouver eu acho que vai na mesma faixa, certo? Que na verdade são cidades que tem mais movimento em, no Canadá, né? Vancouver e Toronto. Então, mercado, eu tenho um amigo que mora em Toronto, diz que tem lugares que você acha coisa barata, mas tem lugares que tem coisas que são mais caras, né? Quem gosta de tomar, por exemplo, uma cervejinha, a cerveja que é aqui no Quebec é mais barata do que lá em Ontário, em Toronto, sabe? Para você sair é mais caro. O passe do metrô, por exemplo, aqui, você paga $86 para andar de metrô e ônibus ilimitado. Em Toronto é 140 ou é $150. Então, na hora que você vai botar na ponta do lápis, o custo de vida nessas cidades é muito maior. E para quem está vindo do Brasil para cá, é muito complicado, né? Você converter o dólar. Então, na verdade, o vídeo, apesar de eu ter recebido a residência permanente, e o pessoal acho que fica se segurando para soltar o pau no Quebec ou onde estiver, o vídeo na verdade não é para soltar o pau, não. É mais para defender até um pouco, né? É um pouco difícil aqui pela questão das duas línguas, porque é o único lugar do Canadá que você tem que falar inglês e francês fluente, se você quiser arrumar um bom emprego. Mas também depois que você consegue falar as duas línguas, acho que abre muita porta, tanto para você aqui quanto para vocês quiser ir para outra província, porque essas províncias como Ontário, né, Toronto, tem muita empresa querendo gente que fale as duas línguas, e aí você acaba ganhando mais do que quem está lá, né? Então o vídeo foi mais para defender, né, o Quebec, mais para poder mostrar que é sim um bom lugar para vir, um lugar viável para vir, é bom avaliar direitinho, a não ser que você já chegue, tenha os pontos aí para vir pelo Express Entry, possa escolher, aí você vai escolher onde é que você quer morar, mas Montreal é uma cidade muito boa, né? Uma cidade multicultural e sem preconceito, né? E você acha que tem muito emprego, apesar de pagar um pouco menos, por exemplo, Toronto se ganha um pouco mais do que aqui, mas como o custo de vida é muito mais alto, acaba que aqui eu acho que é um pouco melhor. Se você for contar então a questão de um pouco mais para frente, né, para você comprar um imóvel e tudo mais, nem se compara. Né? Você compra aqui, se você for um pouco para longe do centro de Montreal, né? Montreal tem cidades em volta de Montreal que tem sistema de trem. Eles estão construindo um sistema de trem aí elétrico que vai de Brossard, que é uma cidade vizinha, até o centro em 15 minutos. Você compra uma casa lá em Brossard, uma casa boa por 300 e poucos mil dólares. Enquanto que você em Toronto, para comprar uma casa em Toronto é $1 milhão, entendeu? 800, 900, 1 milhão, 900, 800, 900 se você quiser morar longe do centro de Toronto. Entendeu? $1 milhão eu estou falando por baixo, viu? Porque eu já soube que tá tendo até leilão em Toronto. O Vancouver nem se diz. O mercado imobiliário lá está estourado por causa dos chineses. Então, não está mais estourado porque o governo, inclusive, teve que intervir para não estourar. E tentaram até começar isso aqui, mas foi na mesma época que o governo interviu. Ele interviu logo no Canadá inteiro.
Então aqui nem começou, na verdade. Então é por isso que eu acho que o Quebec é um ótimo lugar para se pensar, para pelo menos se começar. Se de repente, porque eu acho que cada um tem uma opinião, de repente isso mudar, depois que você recebeu o residente permanente, você está aí aberto para ir para qualquer província, né? Para escolher qualquer lugar para ir. Tem outros lugares que o pessoal fala que é muito bom, que eu acho que talvez seja até melhor do que aqui, mas o complicado é o clima, né? Aqui faz frio, mas suportável. Tem a cidade subterrânea aqui, se você tiver com roupas boas, tranquilo, você tem um verão muito bom aqui, muito o que fazer, né? Desde a primavera até o outono, tem muita atividade, tem muita festa, tem praticamente festa de graça todo final de semana aqui. Então é muito bom para a família. Na verdade foi eleita a melhor cidade do Canadá em qualidade de vida para a família. Então eu acho muito interessante, mas por exemplo tem como Calgary, que o pessoal fala muito bem, que realmente se você for comparar em custo de vida é muito mais baixo. Você acha mais ou menos o valor dos aluguéis daqui, o valor de casa é mais ou menos a mesma coisa, mas quando você vai para salário é um pouco maior, tipo Toronto, e você paga muito menos imposto, né? Aqui se paga 15% de imposto, lá é 5%. Mas o problema é você aguentar o frio lá, né? Aqui a gente acaba que tem. Esse ano foi meio atípico, a gente teve uma neve em outubro, mas nevou, depois parou. Agora eu tô aqui no meio de dezembro e não, aliás, nevou no começo de novembro, não foi outubro não. Dia 10 de novembro mais ou menos. Nevou, deu uma nevascazinha boa, 10 centímetros de neve, mas depois derreteu a neve toda. Hoje é dia 15 de dezembro e tá chovendo, tá positivo aqui chovendo. Então, em Calgary, né, em Alberta, começa a nevar no mês de outubro, isso é sempre. Então eu acho um pouco complicado você aguentar desde o mês de outubro até o final de abril, né, com neve, apesar da qualidade de vida e o custo de vida ser menor. Mas para quem quer ir fazer dinheiro, acho que realmente é uma opção melhor. Manitoba também, só que Manitoba é a mesma coisa, é muito frio. Tipo, tem uma amiga que foi para lá e no final de outubro tava -15. Aí eu acho um pouco complicado. Mas para mim mesmo eu acho difícil. Quem é do Nordeste, muito complicado. Então é isso, eu queria falar em geral sobre isso aí. Dá uma passadinha lá no canal dos Irmãos Prézia, no Canadá Diário, procura esse vídeo aí falando do Quebec, né, explicando que acho que o título do vídeo é assim, o Quebec não lhe quer, alguma coisa desse tipo. Ele fala várias coisas lá, mas tem algumas coisas que ele fala que tá meio. Eu não concordo muito, né? Eu acho que não tá muito. Não sei se a fonte dele tá muito certa, mas cada um com sua opinião. E, e é isso aí. E qualquer dúvida, manda aí. Pergunte normalmente. Quando tem dúvida, eu resumo aí as dúvidas de todo mundo, eu não respondo. Resumo aí as dúvidas de todo mundo e gravo um vídeo. Aí qualquer dúvida eu gravo um vídeo aí para tirar. Beleza? Eu sei que tem muita coisa para falar, acaba que eu acabo não lembrando de tudo, porque tem muitos detalhes aqui, né? E aí eu acabo não lembrando, mas se vocês tiverem qualquer dúvida aí é só avisar, beleza? Um abraço.